Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora do vlog de leitura de Mago e Vidro. Gente, Mago e Vidro é o quarto livro da saga da Torre Negra do Stephen King, que nós estamos lendo todos os livros aí esse ano para o projeto Caminho para a Torre Negra. O que acontece é que Mago e Vidro é um livro que divide muitas opiniões. Eu sei que tem gente que ama, tem gente que odeia. E ele é um livro maior, ele é um calhamaço, ele tem mais de 600 páginas. Por isso, nas metas literárias ali, né, pro grupinho que tá lendo, eu acabei colocando para 2 meses para todo mundo ter tempo de ler. E é exatamente por isso que este vlog terá spoilers. A gente já tá basicamente no meio do projeto, então eu imagino que se você tá assistindo esse vídeo, ou você é fã do canal, você gosta de me ouvir falar sobre livros, ou você já leu esses livros, ou você está lendo com a gente, e você não liga tanto pra spoilers. Então acho que é válido aqui falar alguns spoilers conforme eu for comentando tudo que eu fui lendo. Outra coisa, gente, é que vocês vão ver que nos takes ali, enquanto eu estou ouvindo o audiobook, eu estou com um cabelo diferente. Por quê? Eu cortei meu cabelo, gente, finalmente, depois de mais de um ano. Nossa, tá tão leve, porque aqui é verão, tá um calor insuportável. Finalmente cortei. E o que aconteceu nesses 2 meses de leitura? Eu tive uma crise de sinusite horrível, de rinocinusite, aliás, né? Eu depois tive sinusite aguda. Aí as alergias acabaram comigo, principalmente, né, meus olhos, mais especificamente um deles, porque eu tenho blefarite, e aí tive terçol, precisei usar meu tapa-olho. Agora eu já estou medicada, eu já estou cuidando de tudo isso, né? Então já estou melhor. Mas o que aconteceu é que as filmagens em que eu estava comentando sobre o livro, né, sobre cada uma das metas quando eu terminava, ficaram horrorosas, porque eu não estava bem, minha voz estava falhando, tinha dia que eu não tinha voz. Meu olho tava terrível, tava podre, e eu não estava bem, no geral. Por isso, eu resolvi não incluir estas filmagens específicas aqui, porque também o áudio ficou horroroso. Mas, eu tenho uma agenda que eu uso só pro Livro em Livros, que conforme eu fui lendo Mago e Vidro, eu fui anotando tudo que eu tava pensando, as teorias, o que me chamou a atenção naquela parte, né, o que tava acontecendo, porque eu sabia que como é um livro maior, eu poderia esquecer depois. Então, eu tenho todas as anotações aqui, e assim eu vou comentar com vocês, né, sobre cada uma das metas, tudo que eu pensei, porque como eu falei, tá tudo anotado. É basicamente minhas primeiras impressões, sabe? Tudo que eu fui pensando enquanto eu estava lendo. Já vamos começar falando então sobre a primeira meta. O quarto livro, ele já começa de onde o terceiro parou, porque eu senti que o primeiro e o segundo livros, eles tiveram um final claro, mas o terceiro não. Tava meio que no meio da história ali de algo acontecendo e ele parou. Que eles estavam ali, né, no trem, o Roland, o Jake, o Eddie e a Susannah. E eles estavam ali numa batalha de charadas com o Blaine, né, o trem. Nesse começo a gente descobre que eles conseguiram, enfim, chegar aonde eles precisavam. Eles conseguiram derrotar esse trem e eles acabam então chegando em Topeka, no Kansas. Logo ali ele já vem de longe um castelo. Esse castelo todo verde, eu já falei assim, cara, isso me lembra Mágico de Oz, porque, né, no ano passado eu li o Mágico de Oz, foi um livro que eu gostei demais, e uma coisa que chama muito a atenção, né, é ali a cidade das Esmeraldas, e em que tudo é verde, que tem o castelo verde, então isso já me acendeu uma luzinha de Mágico de Oz. Eu fiquei com essa impressão logo no começo. Aí, quando eles estão se encaminhando, né, pra tentar chegar nesse castelo, eles veem as coisas ali na cidade que tá meio devastado, sabe? Não tem ninguém, tá tudo meio que destruído. E aí, eles vão atrás ali de um jornal, sabe? O último jornal que foi impresso, que tava ali ainda vendendo. E ali, gente, eu surtei já, porque a gente descobre que Topeka foi devastada pelo Capitão Viajante. Para quem não sabe, é um vírus que acontece lá em A Dança da Morte, que é o vírus que mata a grande maioria da população. Então, aqui a gente já vê sobre isso, a gente já vê que tem coisa ali escrita, tipo, nas paredes, minha vida por você, e isso é uma coisa que os seguidores do Randall Flagg, que é um dos grandes vilões aí do King, falavam. E ele até dá ali pra gente uma suspeita de que talvez a supergripe, né,
Capitão Viajante tenha sido elaborado pelo Randall Flagg. Tipo, ele que deixou esse vírus escapar e causar todo esse contágio. Pra mim, esse já foi um começo maravilhoso, maravilhoso. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, foi incrível. Indo agora pra segunda meta, eles estão perto do castelo ali e o Roland e o seu catete sentam, né, uma noite ali na fogueira, e o Roland, ele sempre foi muito enigmático, ele não fala muito da sua vida, mas ele começa a ter ali uns lapsos, sabe, de coisas que ele lembra que ele viu ou que ele ouviu, e aí nessa noite ele fala, não, eu vou contar então pra vocês a minha história sobre algo grandioso que aconteceu na minha vida. E aí a gente volta no tempo, né, nessa metanarrativa, e a gente vai descobrir que quando ele era novo, né, ele se tornou um pistoleiro, e o seu pai mandou ele com outros 2 amigos do Roland pra executar ali uma missão no Baronato de Megis. Que eles precisam ir lá para fazer um inventário, para descobrir quantos gados tem e as terras e tudo mais. Só que lá a gente vai conhecer a Susan, que é uma personagem que a gente já tinha visto alguns relances ali, que o Roland tinha alguns sentimentos por ela no passado. E aí a gente vai conhecer a Susan de fato, e a gente descobre que ela é a concubina do prefeito ali desse baronato, que no caso é o Thorin. E aí, gente, já me pegou porque Thorin, né, Senhor dos Anéis, e a gente sabe que o King, ele quis criar o seu próprio Senhor dos Anéis, e a gente tem isso ao longo de toda a narrativa. Mas o que acontece é que a Susan, ela tem que ir lá na casa de uma feiticeira, que essa mulher vai atestar que ela é virgem, e que aí ela pode ser a concubina. E essa mulher é repulsiva, é terrível, ela fica tocando a Susan, nossa, é terrível, é horrível, é horroroso. Mas aí a gente vê que a Susan e o Roland acabam se conhecendo pela primeira vez, e a gente já entende que existe uma faísca ali entre os dois desde o começo, né? Eles dois são ali jovens, adolescentes, e eles acabam se conhecendo, e a gente entende que eles vão se apaixonar. Her hair with harsh, quick strokes, and looking out at the waning moon, she thought she had never been so angry in her life as she was at this moment. Angry at Thorin, angry at Aunt Cord, furious with that self-righteous prig of a Will Dearborn. Most of all, however, she was angry at herself. There's 3 things you can do in any situation, girl, her father had told her once. You can decide to do a thing, you can decide not to do a thing, or you can decide not to decide. That last, her dad never quite come out and said he hadn't needed to, was the choice of weaklings and fools. She had promised herself she would never elect it herself, and yet she had allowed herself to drift into this ugly situation. Now all the choices seemed bad and honorless, all the roads either filled with rocks or hub-deep in mud. Gente, meta 3. Precisamos falar da Cordelia. Cordelia é a tia da Susan Delgado. Meu Deus, essa mulher é insuportável. Essa mulher é insuportável. A maneira como as pessoas tratam a Susan me incomoda muito. Ou ela é objetificada, ou ela é odiada. Ela é objetificada pelos homens e odiada pelas mulheres. E isso me irrita, mas eu entendo que é pra mostrar como essa personagem é solitária, sabe? Porque o pai faleceu, casa ali, né, de fazenda que ela tem ficou pra ela e pra tia, mas elas vão perder se ela não se tornar concubina do prefeito Thorin, e essa velha insuportável fica na cabeça dela. Além, né, da gente ter a Rhea, que é ela a feiticeira, que atestou que ela é virgem e tal, que também é horrorosa. Então, já fiquei nervosa lendo essa meta. Mas a gente finalmente tem ali, né, um romance, então, entre o Roland e a Susan, desde ali daquele momento que eles se conheceram, já teve aquele negócio, e aí eles começam a consumar esse amor, a sempre se encontrarem, sem ninguém saber, porque tem toda aquela coisa que ela tem que ser virgem por causa do prefeito e etc, mas eles se apaixonam. E a gente tem ali os 2 amigos do Roland, que estão com ele nessa jornada, né, no baronato, que é o Alan e o Cuthbert. O Cuthbert, ele começa a ter muito ciúme da Susan, do Roland passar esse tempo com a Susan, porque eles são melhores amigos. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue perceber que o Roland, ele tá meio que baixando as suas guardas. Por ser um pistoleiro, ele não poderia fazer isso. E ele tem feito isso porque ele tá apaixonado. Ele é um rapaz que se apaixonou pela primeira vez. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que eles estavam ali por conta de fazer todo o inventário e tudo mais do baronato? Porém,
começa uma conspiração política, porque a gente vai começar a ouvir falar muito de um personagem aqui chamado John Farson, que ele é conhecido como o Homem-Bom, que ele foi um ex-rebelde que agora planeja invadir Gilead com a ajuda das grandes cabeças ali, né, desse baronato, que seria o prefeito Thorin, né, o chanceler, e um trio, que é dos caçadores do Grande Caixão. O nosso trio, né, que é o Roland, o Alan e o Cuthbert, eles vão descobrir que isso tá acontecendo. E aí eles vão tentar expor tudo isso, eles vão tentar chegar ao fundo dessa conspiração e impedir que essa invasão aconteça. Então aqui a gente foi mais nessa coisa de repente entrar na parte política que está acontecendo naquele mundo, naquele momento ali em que parte do baronato tá querendo se voltar contra Gilead, que seria, né, o grande centro ali de poder dessa época em que a história se passa. E outra coisa, gente, a gente vê muito, né, do passado também, o Roland vai contando, ele gosta muito do pai, ele gosta muito da mãe, ele tinha uma conexão muito incrível com a mãe dele, só que a mãe trai o pai com um conselheiro do pai, que seria o Martin. Só que o Martin, eu tenho pra mim que ele é o Flag, sabe? Desde o primeiro momento que ele é mencionado, pela maneira como ele age, que também me faz me lembrar muito do Flag lá em Os Olhos do Dragão, tá? Que ele também é um conselheiro do rei ali. E a gente sabe que ele é o Nyarlathotep, ele é o caos rastejante. Ele consegue ter diversos nomes e diversas faces. Então, eu tenho isso pra mim, porque o próprio Roland, ele só se tornou pistoleiro ali porque ele queria desafiar o Martin. E aí, logicamente, o pai dele fala, não, o Martin é muito mais poderoso que você vai sair daqui, junto com seus amigos, e vai pro baronato. E aí, né, ele acaba descobrindo toda essa conspiração política. Por enquanto, foi isso que aconteceu, mas já aconteceu muita coisa. She rode with no conscious idea of where she was going, because 40 minutes after leaving her house, she found herself approaching the very grove of willows she had been daydreaming about. It was blessedly cool in the willows. Susan tied Felicia, whom she had ridden out bareback, to a branch, then walked slowly across the little clearing which lay at the heart of the grove. Here the stream passed, and here she sat on the springy moss which carpeted the clearing. Of course she had come here. It was where she had brought all her secret griefs and joys since she had discovered the clearing at the age of 8 or 9. It was here she had come, time and time again, in the nearly endless days after her father's death, when it had seemed to her that the very world, her version of it at least, had ended with Pat Delgado. It was only this clearing that had heard the full and painful measure of her grief. To the stream she had spoken it. Meta 4, gente, na última meta eu falei pra vocês sobre os caçadores e o líder desse trio é o Jonas. O Jonas, ele acaba recebendo de um intermediário entre o John Farson e essa conspiração política que está acontecendo em Megis, uma bola de vidro, meio cor-de-rosa, meio toranja. E aí o que acontece é que é mandado que ele dê isso pra Rhea, que é aquela feiticeira que a gente conheceu lá na Meta 2. Ele entrega isso pra ela e é muito interessante como que essa bola de vidro funciona, porque ela é conhecida como a bola do mago, tanto que aí vem mago e vidro. E me lembrou muito, gente, o Palantir. Palantir, lá em Senhor dos Anéis, o Sauron dá esse globo de vidro para o Saruman, e lá você consegue ver o passado distante e algumas coisas que estão encobertas. Enquanto aqui, nesse vidro do mago, ele mostra algumas coisas que estão acontecendo em lugares distantes, no presente, mas também mostra o futuro. Então, essa feiticeira, ela acaba ficando... Cara, ela fica maluca por conta desse objeto, porque ela não faz mais nada da vida dela, a não ser olhar ali. Velha fofoqueira, fofoqueiríssima. E aí, ela começa a definhar. Ela vai definhando e definhando, porque ela não come, ela não faz mais nada da vida a não ser olhar o que está acontecendo. E é muito interessante como isso, de fato, traz toda uma conexão com o Senhor dos Anéis. Como eu disse, gente, né, Thorin, a gente já tem o negócio da Torre Negra, que lá existe um grande mal. A gente já viu isso antes, mas aqui com uma nova roupagem. E eu tô achando a história bem interessante até o momento, tá? Até aqui, eu já tava tipo, tô gostando, porque me pareceu como se fosse, tipo, Helena Ferrante escreve um western com fantasia, com terror. Sabe? Era só uma grande fofocaiada do que tá acontecendo ali naquela região. Então, pra mim, maravilhoso.
Cuthbert said as they saddled their mounts. I still believe that a message... I'll make you a promise, Roland said, smiling. If you still want to send by flight tomorrow morning, we'll do so. The one you choose shall be sent west to Gilead with a message of your devising banded to its leg. What do you say, Arthur Heath? Is it fair? Cuthbert looked at him for a moment with a suspicion that hurt Alan's heart. Gente, meta 5, ele surgiu, ele apareceu. Walter, o Homem de Preto, Randall Flagg. Eu fiquei tão feliz quando ele apareceu, porque eu não tava esperando. Porque realmente ele aparece como sendo o intermediário entre o Jon Farson, que é o homem bom, esse rebelde que quer invadir e tomar Gilead, que é ali o reino onde o Roland vive. E ele tá se utilizando ali, né, do prefeito, do chanceler, do trio ali que estão aí, né, indo contra Gilead, fazendo toda uma conspiração, mas eles estão ali no Baronato de Meges. E aí o Walter aparece mesmo como esse intermediário entre essas duas partes, e isso me despertou uma dúvida de quem será que é o Jon Farson. Eu não sei se ele seria o Rei Rubro, que é o grande vilão da Torre Negra, que a gente conhece lá em Insônia, mas eu não tenho certeza, mas essa alcunha de o homem bom, você já vê que não é um homem bom. Passa uma vibe de, os valores e os bons costumes da família tradicional, sabe? Eu tô com isso na cabeça. Quem será que é o Jon Farson? One of them actually drew down in a conspirator's wink. I know your mind, Jonas. You think I'll take the ball, then draw my gun and kill her. What harm? Isn't that true? Yet there would be harm. And all to you and yours. Kill me, and the ball will never shine for Farson again. For someone, someday mayhap, but not for him. And will he let you live if he bring his toy back and he discovers it's broken? Jonas had already considered this. We have a bargain, old mother. You go west with the glass, unless you die beside the trails. Meta 6 concluída. E, gente, no Baronato, a gente descobre que existe uma Lúmina. E a Lúmina, ali, ela é muito forte, ela acaba meio que influenciando até as pessoas, a gente vai percebendo aqui na narrativa, principalmente nessa parte. Ela faz ali os barulhos de serrote. Eu já falo, gente, eu, sendo neurodivergente com hipersensibilidade sensorial, nossa, pra mim seria o maior terror dessa história, sabe? Se eu tivesse que lidar com uma Lúmina. E aí, a gente vê que o nosso trio tá indo atrás dessa Lúmina, porque eles sabem que aquilo tá influenciando as pessoas. Que talvez esteja influenciando até mesmo essa maldade que tem ali em várias pessoas no Baronato de Meges, que a gente vai descobrindo aos poucos. E o que eu mais gostei aqui, gente, é que a gente vai descobrir que o Alan, que é, né, um dos melhores amigos ali do Roland, ele tem algo chamado de toque. Na minha cabeça, o toque é como o Shining, é como a iluminação que aparece em outras obras do King, sabe? Tipo, ele consegue perceber coisas que estão fora do seu alcance. Tem momentos em que o Roland fala assim, tá, será que fulano e ciclano e tal estão chegando aqui? Não, agora não, sabe? Então, tipo, percebe algumas coisas que os outros não percebem, porque ele tem essa coisa do toque. Então, eu achei interessante, porque aqui a gente tá falando de um outro mundo, então faz sentido a gente ter o equivalente à iluminação no nosso mundo. Então, isso eu achei bem interessante. E outra coisa, a gente vai ter aqui alguns paralelos interessantes também entre um pônei com o Charlie Choo-Choo, que é, né, uma história que a gente vai conhecer lá no terceiro livro. E a gente também tem aqui muito dessa coisa do rosa, como eu falei, né, do vidro rosa, essa coisa também a lua tá meio rosada, e isso me lembrou Sob a Redoma. Quem sabe, não darei spoiler sobre outros livros, mas quem sabe, sabe. E aí, aqui, gente, por conta da Lúmina e tudo mais, começa a virar o Festival do Sonho Premonitório. Todo mundo começa a ter algum sonho que começa, nossa, porque sonhou com as rosas. Porque sonhou com a torre. Porque sonhou com... Sabe, começa assim, a cidade inteira, porque tá chegando perto da colheita. E na colheita, a Susan se deitará pela primeira vez com o Thorin para eles terem um filho e tudo mais, né? Então, a gente sente a colheita chegando e como isso tá influenciando as pessoas. A Lúmina, essa coisa meio da lua rosa e tudo mais, isso tá fazendo que as pessoas estejam nesse festival do sonho premonitório. E
E aqui eu vou falar que eu tive medinho. Teve uma parte aqui, gente, que me deu... Acho que foi a primeira vez nesses livros da Torre Negra que eu fiquei com medinho. Que a gente começa a ver realmente isso, tipo, a influência que algo tem na vida das pessoas e como elas começam a agir. E eu acho que isso é o mais assustador que tem. Não é exatamente o sobrenatural, mas são as pessoas e as coisas terríveis que elas podem fazer. E aqui a gente já fica meio de orelha em pé, porque a gente fala, vai acontecer alguma coisa ruim. A gente começa a sentir isso nos sonhos, no negócio da Lúmina, na maneira como as pessoas estão agindo, nessa coisa que a colheita tá chegando. Vem aí, gente. Vem aí na próxima meta. Did you see us in this future? No. This part was all quick. I hardly snatched more than a glance before the ball took me away. Flew me away, it seemed. But I saw smoke on the horizon, I remember that. It could have been the smoke of burning tankers or the brush piled in front of Eyebolt, or both. I think we're going to succeed. Cuthbert was looking at his old friend in a queerly distraught way. The young man so deeply in love that Bert had needed to knock him into the dust of the courtyard in order to wake him up to his responsibilities. Where was that young man exactly? What had changed him, given him those disturbing strands of white hair? If we survive what's ahead, Cuthbert said, watching the gunslinger closely, she'll meet us on the road, won't she, Roland? He saw the pain on Roland's face and now understood. The lover was here, but the ball had taken away his joy and left only grief. That, and some new purpose. Yes, Cuthbert felt it very well, which had yet to be stated. I don't know, Roland said. I almost hope not, because we can never be as we were. Gente, olha isso aqui. Todas as minhas anotações enquanto eu estava lendo. Na semana 7, já vou falar que eu percebi que esse é um livro sobre o K. O K, ele é a roda que nunca deixa de girar. Tanto que o King, ele usa essa figura em vários livros. Eu sempre achei isso bem interessante. Então, descobrir que isso é o K fez muito sentido. E esse é um livro sobre isso, sobre o destino e como o próprio destino das pessoas já está escrito, de certa forma. Não existe uma forma de mudar, mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer também serve como uma chama, como uma missão para que eles continuem a fazer determinada coisa, a serem influenciados a isso. O Alan, ele é quem tem mais esses sonhos premonitórios, principalmente o negócio das rosas, a gente sabe que ele tem o toque, e ele é meu favorito, tá, gente? Porque o Cuthbert, acho ele chato, o Roland, acho ele blá, e o Alan é meu favorito. Então, se alguma coisa acontecer com o Alan, não me responsabilizo, porque eu acho ele o mais interessante aqui dos três, né, do nosso catete. E o capítulo 10, ele teve muitos callbacks. Ele fez muitas conexões com outras histórias do King, e ao mesmo tempo ele já traz pra gente uma ideia do que vai acontecer no futuro, de coisas que a gente já leu ali nos livros anteriores da Torre Negra, mas que aqui não tinham acontecido ainda na vida do Roland, sabe? A gente já fala, a gente começa a pegar umas nuances ali ao longo da história. Eu acho que o King, ele faz algo aqui que pode ser considerado genial, ou uma desculpa muito preguiçosa, que é jogar tudo na conta do K. Porque o K é responsável por tudo. E eu acho que faz muito sentido na história que foi se construindo até agora, tá? Mas, realmente, isso é uma forma dele justificar tudo e qualquer coisa. O Roland, ele também, influenciado por tudo isso, ele começa a ter alguns sonhos, que ele começa a ouvir vozes. E isso me lembrou uma cena de insônia. Só vou falar sobre isso. Me lembrou muito uma cena de insônia. Até me fez pensar, será que não é um paralelo com isso? Não sei, será que não estava acontecendo ao mesmo tempo? Não temos como saber, a não ser que o King fale sobre, mas é isso. E o que acontece aqui na história, que também vai ser uma grande virada na narrativa, é que o Thorin acaba sendo morto. E aí, os guardadores do Grande Caixão, eles decidem jogar essa culpa no Roland e no seu catete. E aí eles começam a ser perseguidos, logicamente, né? Porque, eles são estrangeiros, eles vieram pra cá, a gente não sabe exatamente, essa coisa de, inventário e etc. Não, eles foram responsáveis por isso. E aí a gente vai ter toda uma questão, né,
de eles tentarem fugir disso e, ao mesmo tempo, destruírem ali, né, os guardadores do Grande Caixão. Então a gente vai ter toda uma cena de luta, uma cena de faroeste mesmo, sabe? De tipo, de um atirando no outro e matando o outro, etc. Eu sou uma leitora de fantasia, no geral, atípica, tá, gente? Eu não gosto muito de cenas de duelos, de batalhas, porque eu não consigo imaginar. Eu não sei exatamente o motivo, mas quando eu tô lendo um livro, eu vejo como um grande filme na minha mente. Só que, quando rola uma cena dessa, de grande ação e tal, é como se de repente eu fosse expelida do livro, desse filme que eu tô vendo na minha cabeça, e aí eu só estivesse lendo as palavras. É muito estranho, então não é uma coisa que eu amei, mas isso é muito, muito importante. Por quê? Porque o pessoal da colheita tá todo mundo meio desanimado na cidade, né, no baronato, ai, porque a gente ia celebrar e agora não vai celebrar porque o prefeito morreu, e aí meio que existe eles começam a ser instigados, principalmente ali pelo Jonas, a irem atrás da Susan. Porque eles falam, a Susan tava sempre com aquele trio. A Susan tava de rolinho lá com o Roland. Então, ela sabia disso. Ela provavelmente ajudou eles a entrarem lá e matar o prefeito. Então, ela é uma traidora. Então, a cidade que antes admirava ela, mesmo tendo essa coisa da objetificação e do ódio, eles se voltam totalmente contra ela, que sempre ajudou muito a cidade, que tava ali pra todo mundo, que sempre foi muito bondosa. Eles se voltam contra ela e eles decidem queimar a Susan, que nem uma bruxa na época de Salem. Tem toda ali uma mistura do Jonas com aquela feiticeira, a Rhea. Eles colocam isso na cabeça do povo, que não, foi a Susan. E aí o povo fala, ok, então vamos queimá-la. E eles fazem isso. E, nesse momento, o Roland já matou ali um pessoal, já tá livre, já tá indo lá atrás da Susan. Só que, nesse meio do caminho, depois que esse povo começa a ir atrás da Susan pra matar ela, o Jonas e a Rhea também saem ali fugidos e o Roland e seu catete também matam o Jonas e acabam pegando ali a bola de vidro. E o Roland, nesse momento, ele tem esse contato e ele vê a Susan sendo queimada nesse vidro. Ele vê o que está acontecendo nesse mesmo momento, só que em um lugar mais distante. E, logicamente, isso já é trauma o suficiente. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque ele ainda vê, eu até anotei, ele vê rosas, ele vê a Torre Negra, ele vê a Susan morrendo, né? Ele vê o Oi morto, que é o trapalhão lá que faz parte do catete no presente, né? Que é o Roland, o Jake, a Susana, o Eri e o Oi, que é essa criaturinha maravilhosa, fofinha, que a gente ama. E isso já eu falei, não. Matar o Oi, não. Porque o Oi é meu personagem favorito. Ele é meu personagem favorito da Torre Negra. Então, eu espero que isso não aconteça. Inclusive, achei até estranho que ele conta, né, essas coisas que ele viu. Ninguém ali do catete fala nada. Ninguém fala, pera, você viu o Oi morrer? Não, ninguém interrompe. Isso eu fiquei meio... sério. Mas, enfim, ele também vê a tartaruga. A tartaruga, gente, é minha personagem favorita de It a Coisa. Quem sabe, sabe, mas a gente entende que ela é uma guardiã de um dos portais ali da Torre Negra. Então, ele vê essa tartaruga, ele vê um momento ali de que haja luz, que a gente volta lá pro primeiro livro, pro pistoleiro, quando ele tem o seu fatídico encontro com o Homem de Preto, né? E o Homem de Preto mostra pra ele a criação do universo, né? O que haja luz. E é nesse momento que o Roland, ele percebe que tudo converge pra Torre Negra. Tudo, absolutamente tudo está conectado com a Torre Negra. Isso é muito interessante porque naquele momento é que ele percebe que aquele é o seu K. Não é ficar com a Susan, inclusive a gente entende que a Susan engravidou do Roland, ou seja, acaba morrendo, né? Ela e o filho. Não é o K dele destruir o Martin, retomar a honra da sua mãe. Não é ele ir de lugar em lugar, fazendo inventário. Não. O seu K é a Torre Negra, porque tudo converge para a Torre Negra, que é o centro de todos os universos. E aí o mais interessante é que depois que ele vê tudo isso, ele fica meio catatônico, né? Os amigos ali dele ficam tentando conversar com ele. O que você viu? O que aconteceu? E o Roland, ele aparece de cabelo branco logo depois disso. E é bem interessante porque no dia seguinte, o cabelo dele volta ao normal. Mas lá no primeiro livro, quando ele encontra o Homem de Preto e que ele vê a criação do universo e tal, o cabelo dele fica branco de vez.
a gente vê que ele teve o conhecimento de algo que vai muito além da capacidade humana. Isso a gente tem muito em Lovecraft. O seu cérebro não conseguir conceber coisas que vão além, que vão tão além assim, né? E aí aqui a gente tem o negócio do cabelo branco. E aqui a gente vê que como não foi algo que realmente aconteceu ali, só vai acontecer lá na frente, o cabelo dele ficou branco e aí depois voltou no dia seguinte. Ao invés de ficar permanente como acontece de fato quando aquela cena se desenrola lá em O Pistoleiro. E aí realmente é o momento em que a gente descobre como que a torre se torna o K do Roland. E eu achei extraordinário essa maneira de explicar, tá? Isso aqui eu não posso falar nada, porque aqui foi um grande acerto na narrativa. Outra coisa que eu achei bem interessante é que a Susan, né, o lugar onde ela queima é uma árvore de Chariot, acho que é assim que fala, eu não lembro a pronúncia, tá? Mas é bem interessante porque aquela árvore tem toda uma questão mitológica envolvendo ela ali, dos tempos do Arthur, né, do rei Arthur e tudo mais. Mas, mais do que isso, tem ali um paralelo linguístico com o Charlie Choo-Choo, né, aquele trem lá da história que aparece no livro anterior, tanto que na hora que o Roland descobre que o nome, né, do trem era Charlie, ele até fala, nossa, esse nome me lembra algo, que é o Chariot. Então, isso eu achei bem interessante, porque, gente, fiz letras, né, sou letróloga, tive toda uma pesquisa em literatura, também tive uma em linguística, então, pra mim, isso me brilha os olhos, tá? Então, eu tive que anotar aqui, e aí é que a gente, de fato, descobre como que o Roland soube de toda essa história, de tudo que estava acontecendo, desde antes de ele conhecer a Susan, do negócio lá com a feiticeira, do que estava acontecendo dela com a tia, o que aconteceu ali com o prefeito. Ele vai descobrindo isso porque ele vê tudo isso, né, nesse globo de vidro. A partir daquilo é que ele consegue trazer essa narrativa pra gente, porque tinha momentos que eu falava, ué, tá, mas como que ele sabe disso? Ele tá sendo meio que um narrador onisciente, mas como? Porque ele viu tudo isso ali em segundos nessa bola. Isso justifica muito bem de por que ele sabe todos os detalhes, que até esse momento eu tava, achando meio incongruente, sabe? Tava achando meio incongruente e fez sentido aqui, finalmente, quando a gente tá chegando quase no final do livro. He said to Roland and put a hesitant hand on the gunslinger's shoulder. When Roland immediately covered it with his own hand, Eddie smiled. What about the shoes? Susanna asked, looking doubtfully at the little red pile they had made. All God's children have shoes, Roland mused. Then we'll undoubtedly find more shoes as God wills it, Roland said. E agora, gente, a gente vai pro final, que é a última meta. Também muitas anotações. A história do Roland jovem termina aí. E aí a gente volta pro presente, né? Que ele tá naquela fogueira ali, né? Conversando com o seu catete, antes dele irem até o castelo. Então a gente tá de volta no Kansas ali. E o interessante pra mim foi que a gente tem algumas menções interessantes, como por exemplo Charles Dickens, que acaba sendo mencionado. E aí já me lembrou de A Casa Negra, um livro ali do King com o Peter Straub, que tá conectado bastante ali com toda essa coisa da Torre Negra. E eu achei muito interessante que num determinado momento eles comentam que o Roland contou toda essa história em uma madrugada. E aí eles falam, como que é possível? Porque é uma história longa. É um calhamaço, gente. Mas aí é até mencionado que contar histórias altera o tempo. Isso me fez pensar lá no primeiro livro, no Pistoleiro, quando o Roland encontra o Homem de Preto e eles têm toda aquela conversa sobre o princípio de tudo e etc., que dá a entender que passaram-se 10 anos no final dessa conversa. Só que esses 10 anos ficava-se essa dúvida, né? Esses 10 anos eles se passaram realmente ou foi só a impressão? E aqui realmente a gente vê que contar histórias altera o tempo. Pode ser que tenha sido só uma noite que ele contou isso, ou pode ser que esse tempo tenha se estendido além do que a gente vê como tempo. E realmente a gente vê que histórias fazem isso. Quantas vezes a gente não pega para ler um livro e o tempo passa de uma maneira totalmente absurda comparada com o que se a gente não estivesse lendo. É muito interessante trazer esse fato, essa dúvida também para a narrativa. E aí uma coisa que eu achei bem interessante é que a partir do momento que o Roland conta a sua história, ele coloca tudo isso para fora, a gente percebe que ele precisava fazer isso. Não que ele precisasse, né, necessariamente, mas a gente vê que ele meio que se torna um novo Roland. Ele deixa muito daquela carga dele,
mais leve, porque tem outras pessoas carregando essa bagagem, né, com ele. E isso é muito interessante, porque a gente vê como que o vício é bem trabalhado aqui. A gente tem o Eri, que é um personagem que é viciado em drogas, e ainda assim eu acho que aqui, nesse livro, isso foi melhor trabalhado, porque o Roland, ele entende de onde nasceu a sua obsessão com a torre e o tanto que ele perdeu na sua vida por conta dessa obsessão. E isso é muito incrível para a jornada dele, porque ele é um personagem, como eu disse, que eu acho meh, mas aqui a gente vê que ele tem também suas questões, ele tem seus sentimentos, ele tem os seus dilemas, e é muito interessante como é apresentado ao longo de Mago e Vidro. Então isso eu amei, eu achei que o personagem dele foi muito bem trabalhado nesse livro em específico, tá? Agora eu vou falar uma coisa, gente, que eu amei nessa última meta. Depois que ele contou tudo isso, eles decidem ir até o castelo, aquele castelo verde. Quando eles estão nessa jornada, eles encontram, gente, 4 pares, aliás, mais do que pares, de sapatinhos vermelhos. E eu amei isso, gente, porque, logicamente, Mágico de Oz, né? Os sapatos vermelhos ali de rubi. E tem até botinha pro Oi. E eu fiquei, tipo... eu fico imaginando o Oi com as botinhas. Ai, gente... Eu juro, eu fiquei, tipo... Eu precisava disso, eu preciso ver isso. Nossa, Mike Flanagan, por favor, faça uma boa adaptação. Faça uma boa adaptação e me traga o Oi, porque eu quero ver o Oi com as suas botinhas vermelhas. E aí, nesse momento, logicamente, né, eles estão ali caminhando com esses sapatos. Cada um também tem bem o estilo de cada um deles. Isso eu achei bem bacana também. Como se fosse feito sob medida, sabe? Mas aí eles estão, né, indo até o castelo. E aí, nesse caminho, eles encontram um carro ali com um bilhete, e aí eles param pra ler. E o bilhete tá falando, tipo, eu tô saindo daqui do Kansas e eu vou lá pra Nebraska encontrar a mãe Abigail, porque o homem de preto, o homem escuro, ele tá no oeste. Inclusive me fez pensar, né, na The Wicked Witch of the West, né, que seria, né, a bruxa má do oeste, mais uma referência aí a Mágico de Oz. E aí que a gente volta, né, que a gente tá falando do Kansas, logicamente também Mágico de Oz, mas a gente tem muito mais aqui da Dança da Morte, né, que a gente tem essas duas grandes figuras enigmáticas, o bem representado aí pela mãe Abigail e o mal representado pelo Randall Flagg, né, o homem de preto, o homem escuro. Aí tem um diálogo que eu falei, eu não acredito nisso. Eles começam a conjecturar. Ai, quem são esses, né, essas figuras que estão falando aqui no bilhete e tal, que a gente tá até vendo nas coisas na rua. O Roland, ele fala algo sobre a mãe Abigail. Ele fala assim, ó, eu acho que ela é parte de uma outra história, mas uma história próxima dessa. Porque realmente tá tudo conectado? Tá tudo conectado. E aí o Eri até fala, talvez numa porta próxima. Porque lá no segundo livro, a maneira como o Roland acabou criando seu catete foi indo através de portas para momentos diferentes, né, do nosso mundo ali no tempo. Pegando o Eri, pegando a Susana. E isso, eu achei assim... Nossa, eu gosto muito de A Dança da Morte. Pra mim, foi assim, fantástico. Foi a cereja no bolo. Porque eles estão, né, nesse caminho até chegar ao Castelo Verde, com os seus sapatinhos vermelhos. Que aí, logicamente, o Jake, o Eri e a Susana, que são do nosso mundo, mas de, né, períodos diferentes, todos eles conhecem o Mágico de Oz. E aí, eles começam a fazer referência sobre isso. Pô, o Castelo Verde, os sapatinhos e tudo mais. E o Roland fica tipo, o que tá acontecendo? E aí eles explicam pra ele a história do Mágico de Oz. E realmente faz muito sentido aqui, gente. Eu fiquei arrepiada lendo, principalmente essa última parte. Eu achei que... vou falar daqui a pouco como que finaliza. Mas, depois que eles explicam, todos eles batem os sapatos. Inclusive, gente, o Oi, ele não consegue. E aí, tipo, o Jake tem que fazer ele batendo as patinhas, sabe? Foi muito fofo, foi uma parte muito fofa ali, sabe? Tipo, o grupinho de amizade. Até me fez pensar, tipo, quem será que é quem? Porque, né, a gente tem a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Quem é quem desses 4? Já que a gente tá falando do Catete, né? E, logicamente, o Oi é o Totó, não precisa nem dizer. Mas isso eu achei muito interessante, todo paralelo, né? Correlacionando ali tudo que tem acontecido em O Mágico de Oz. E aqui a gente vai ter também, né, referências a outros livros, como eu falei, né? O Dickens, a gente vai ter O Vento Levou,
a Um Estranho numa Terra Estranha. A gente vai ter até a questão da Divina Comédia, né, com abandone todas as esperanças, aquele que entra aqui, né, no castelo. É muito, muito interessante, porque quando eles, de fato, entram no castelo, a gente vê ali um personagem do outro livro, que não é importante, é qualquer coisa, mas eles veem sentado ali esse homem que eles nunca viram antes, que está todo de jeans, que tem um cabelão, e que é o Randall Flagg. É o Randall Flagg, gente. O próprio, e logicamente eles não reconhecem, porque eles já encontraram o Flagg na história diversos momentos, mas com outras aparências, com outros nomes e outras identidades. E aqui ele aparece como Flagg. E aí a aparência dele começa a mudar. Inclusive, muda pro Martin. Então eu estava certa com essa teoria que eu tenho desde sempre. Estava certa sobre Oz. Isso eu fiquei, cara, isso eu achei que, eu só tô imaginando coisa, porque, teve Wicked, o ano passado eu li o livro, né, mas não, eu estava certa. E aí, gente, faz sentido o Flagg aparecer aqui como grande antagonista nesse livro em si, apesar de não ser o grande antagonista da Torre Negra, porque tá muito conectado com a Dança da Morte, em que ele é o grande vilão. A Dança da Morte. Então, faz todo sentido ele aqui aparecer como um grande inimigo, falando pra eles, parem com essa busca. Se vocês pararem com essa busca, beleza. Se vocês não pararem, eu vou ter que destruir cada um de vocês. Cada um de vocês. Só que eles são um catete, eles têm uma missão, eles têm o K, que é ir até a Torre Negra. Inclusive, depois disso, né, que eles falam, eles não aceitam, né, deitar pro Flagg, o Flagg manda ali um ciclone, né, um tornado, pra mandar eles pra longe, e isso realmente acontece, mais uma vez, Mágico de Oz. E a gente entra na última parte ali. Nesse momento, que eles já estão fora do castelo, eles ficam pensando, o que a gente vai fazer, né, agora? E aí o Roland fala, tipo, não, eu preciso contar mais uma coisa pra vocês. A gente descobre que o Roland, depois de tudo isso, ele voltou pra casa, né? Depois que a Susan morreu, que eles conseguiram impedir ali, né, a invasão a Gilead, ele volta pra casa e ele vai lá conversar com a mãe dele. E ao invés da mãe dele, quem que está lá? A Rhea, a feiticeira nojenta, tenebrosa, horrorosa, definhando, terrível, que a gente foi tendo ao longo da história. E ela foi a única que tinha escapado, que a gente não soube o que aconteceu com ela. E aí, logicamente, o Roland, ele já pega suas pistolas e dá vários tiros nela. Só que aí era uma ilusão. Foi uma ilusão que ela fez e, na verdade, era a mãe dele. E a gente descobre que, no topo de todas as tragédias que o Roland foi vivendo, ele também matou a sua mãe. Isso também pode ser uma coisa que deve dividir opiniões das pessoas, mas eu achei que faz todo sentido para a figura do Roland que a gente tem, que é estoico, que é um cara que ele não se abre, é um cara que ele tá cego, né, com o cabresto ali pra torre, e é isso. E aqui a gente descobre que é porque ele perdeu basicamente tudo, né? Ele perdeu aquilo que o motivava, que o dava esperança, que o fazia feliz. Só sobrou a torre na sua vida. É até interessante porque, como a gente tá falando do Mágico de Oz, em algum momento ali um deles, do catete do Roland, depois de tudo isso, compara ele com a Dorothy. Lembra que eu falei, eu não sei quem que é quem, ali é equivalente ao Mágico de Oz? A parte irônica pra mim é que o Roland é o único ali dos personagens que não pode voltar pra casa. Porque o Jake tem a sua casa, tem a sua vida no nosso mundo, o Eric tem a sua vida, a Susana tem a sua vida, mas o Roland, ele perdeu tudo, ele só tem a torre. Então até faz sentido ele ter esse vício, mas é muito interessante como, tipo, a Dorothy, que é a que quer tanto voltar pra casa, nesse caso é a única que não pode voltar pra casa, que não tem uma casa pra voltar. É muito, muito interessante porque a gente também tem aqui, né, o Rei Rubro sendo mencionado pela primeira vez, pelo nome, né, Rei Rubro, e a gente sabe que o Flagg é tipo, o Rei Rubro vai acabar com vocês, vai acabar com cada um de vocês se vocês não pararem. Eles não sabem, porque eles não sabem quem é o Rei Rubro, eles não sabem do que o Rei Rubro é capaz. Mas nesse momento, o Roland, como ele só ficou com a torre, e agora ele tem esse catete, ele tem esses amigos ali ao seu redor, ele entende a sua obsessão, e eu acho que a melhor forma de terminar essas grandes primeiras impressões e resumos e tudo mais, que eu fui fazendo aqui com vocês, foi
o momento em que lá no finalzinho, depois dele reconhecer a sua obsessão, ele olha para esse grupo com quem ele dividiu aquilo que ele guardava dentro dele por tanto tempo, por tantas décadas. E aí ele pensa, eu posso ter encontrado algo mais importante que a torre, e isso basta. Cara, que maneira sensacional de terminar esse livro e de terminar esse vlog, porque assim, eu adorei esse livro. Dos que eu li até agora, foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais gostei. Eu dei pra ele 4,5 estrelas, porque eu acho que tem ali a parte de duelo, de coisas assim, são coisas que eu não ligo, e aí são coisas minhas, não do livro em si, mas relacionadas à minha própria experiência de leitura. Mas eu achei um livro sensacional. Eu acho que ele tem um arco, assim, incrível. Do Roland em si, mas também dos outros personagens que estão à sua volta. De tudo que ele perdeu para que, nesse último momento, ele pudesse encontrar essas pessoas aqui. E, nesse momento, eles simplesmente decidem seguir juntos pela estrada de tijolos amarelos, rumo aí à Torre Negra. Então, eu adorei esse livro. Eu sei que esse vlog deve ter ficado enorme, tá? Mas eu precisava falar com detalhes sobre o que eu fui achando da história, sobre minhas considerações, minhas primeiras impressões, tudo que eu fui anotando aqui, ó. Tudo que eu fui anotando ao longo da leitura, porque realmente eu achei esse livro fenomenal. Pra mim, é o melhor da Torre Negra até agora, e eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui pra frente, mas esse livro em si foi sensacional. 4,5 estrelas, foi maravilhoso. Eu acho que ele é um calhamaço, mas vale a pena. Pelo menos valeu pra mim. Eu acho que se você é um leitor que gosta de muitas coisas acontecendo e muitas guerras e isso e aquilo, você não vai encontrar isso tanto aqui, porque aqui é muito mais sobre construção de personagem e construção desse mundo, desse universo que no seu centro, no seu cerne está a Torre Negra. É isso, gente. É isso, não existe lugar como o nosso lar, é o que fica aqui, porque realmente o Roland, ele perdeu tudo que era lar pra ele. Ele perdeu a sua mãe, ele perdeu a sua namorada, ele perdeu, o seu filho. Então, no final das contas, é uma história sobre se perder e se encontrar. Achei sensacional o Mago e Vidro, e eu precisava realmente aqui destrinchar com vocês tudo que eu fui achando durante esta leitura. Logo teremos aí, o Vento pela Fechadura, e eu reencontro vocês então no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler a saga da Torre Negra com a gente, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito no meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou desse vlog, se você já leu esse livro, se você tem curiosidade. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. Somewhere over the